Hoje eu quero aproveitar que estou aqui na beira da lagoa e gravei há pouco instante uma reflexão sobre o livro de Provérbios. Mas aproveitando esse cenário tão lindo, olha que maravilha, né? Criançada aqui, as famílias, crianças ali jogando bola, outras pessoas passeando. Pois é, eu gravei recentemente um vídeo sobre a questão da ansiedade. E Jesus disse que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma, mas que a gente deve lançar sobre ele, diz lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. A gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade por uma razão muito simples. Ele tem cuidado de nós. Olha que extraordinário. Pois é, eu falei sobre esse assunto e prometi que iria gravar uma experiência que eu tive sobre essa questão de ansiedade. Isso aconteceu em 1974. Talvez alguns daqueles que me acompanham agora não tivessem nem nascido ainda. Mas eu morava em Jitaúna, uma cidade do interior da Bahia. Era membro da igreja, da primeira igreja batista de Jitaúna. Manda aqui um abraço, uma saudação para essa querida igreja, pois foi ela que me recomendou para o seminário. E eu queria, naquela época, 1974, ir para o seminário e pretendia estudar no Seminário Batista do Sul do Brasil. Aqueles negócios, né, que os americanos dizem que o Seminário do Nordeste é do Norte, né, e que o Seminário do Sudeste é do Sul. Mas tudo bem. Tiveram boa intenção, então eu me preparava para ir para o Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Eu era professor do estudo fundamental, era também o diretor do centro telefônico da cidade e era evangelista da minha igreja. E eu viajava pela roça, os meios rurais e por algumas vilas pregando a palavra de Deus. Para você ter ideia, a igreja comprou até uma mula, um cavalo depois, né, para eu andar montado. Era uma coisa extraordinária ir por aquelas fazendas, pessoal da região do Pati, pessoal da região do vilarejo da Vila de Santa Terezinha, Barra Avenida. Olha, esses lugares todos aí a gente andou levando a palavra de Deus. Então, eu queria ir para o seminário e eu queria, assim, estar despreocupado da questão financeira. O prefeito me convidou para eu fazer a cobertura fotográfica da campanha dele. E aí eu fui, ele colocou um carro à minha disposição e um motorista à minha disposição. E eu trabalhei muito, fazendo muitas fotografias, fazendo aquela cobertura. E assim, havia uma expectativa de eu faturar muito. Eu cheguei a dizer, vou arrebentar a boca do balão. Vou arrebentar a boca do balão. Mas, quando estava se aproximando o tempo de eu ir para o seminário, eu morava sozinho, morava numa república lá, porque eu tinha mudado de cidade, por causa do meu trabalho, e morava na cidade de Itaúna. Então eu me desfiz dos objetos pessoais, vendendo-os para receber depois. O prefeito iria me pagar todo o meu serviço no final do ano, mas olha o que aconteceu. O prefeito brigou com a Câmara de Vereadores, com o presidente da Câmara. E aí todas as verbas foram vetadas. Eu não recebi meu 13º, não recebi minhas férias, porque eu pedi minha demissão. Eu era funcionário da prefeitura, eu não só lecionava no fundamental, como eu também era o diretor do centro telefônico. E aí eu não recebi os meus direitos. Os irmãos de duas congregações plantaram feijão para me ajudar no seminário. Então, a congregação que plantou feijão no lugar alto, o sol queimou. A congregação que plantou feijão no lugar baixo, a chuva alagou. A pessoa que comprou meus objetos pessoais desapareceu e de repente eu me vi sozinho, morando de favor, sem um centavo no bolso.
um desespero muito grande bateu. A ansiedade, então, se agravou na minha vida. E eu entrei em pânico. Comecei a chorar e a questionar diante de Deus o que estava acontecendo. Um amigo meu, ele era funcionário de um órgão governamental, era da mesma igreja que eu. E ele foi para o seminário, pediu demissão, a empresa deu todos os direitos dele. Como ele fosse casado, ele levou os móveis, a mudança. Eu ajudei a colocar a mudança dele no caminhão. Olha, foi muito triste para mim e a vergonha na minha cidade muito pequena, naquele tempo talvez tivesse 10 mil habitantes, hoje cresceu muito, tem cerca de 15. Minha querida Gitaúna, amada Gitaúna. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei para trás. E quando eu estava naquela aflição, chorando muito, a ansiedade me destruindo, eu me lembrei da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. No versículo 6 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que eu fiz? Eu entrei num quarto lá da casa onde eu estava de favor, a casa do irmão querido Joel Nascimento, mais conhecido como Joia. Joia, um abraço, viu, para toda a sua família, irmã Andrelina, vocês que me ampararam, seus filhos, por toda a amizade que vocês dispensaram para mim, ok? Aí eu entrei no quarto, me ajoelhei e lancei sobre Deus toda a minha ansiedade. Estou com meu neto aqui, ó, que veio jogar bola aqui, ó, como é que ele está. Então, hoje, ó, eu estou contando aqui a minha experiência de como eu fui para o seminário, as coisas que me aconteceram, tá bom? Só um pouquinho, tá bom? Você tá com meu óculos? Sim. Deixa eu dar o óculos dele aqui que ele me deu para segurar. Toma aqui, meu filho. Obrigado. Então, eu me ajoelhei e orei, porque lá no versículo 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. E no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí eu orei, pedi perdão a Deus, porque eu tinha dito: eu vou arrebentar a boca do balão, quer dizer, eu vou ganhar muito dinheiro, não vou ter problemas lá no seminário. E aí eu pedi perdão a Deus e lancei sobre ele toda a minha ansiedade. Então aí, quando foi no dia seguinte, uma pessoa, um amigo meu, chegou e me colocou no bolso R$20. Na verdade, ele pediu para eu fazer um serviço para ele, e era uma declaração do INCRA. Como eu soubesse, eu tinha experiência nessa área, fiz a declaração e ele me entregou R$20. Na verdade, naquele tempo, 20 cruzeiros. E aí eu me lembrei da oração que eu tinha feito. Eu fui no quarto e me ajoelhei e falei: Deus, eu sei que através desses 20 cruzeiros, tu estás começando a atuar. Aí o que eu fiz? À noite eu fui para a igreja, tinha um culto de oração. Cheguei no culto de oração, havia um senhor lá de uma congregação lá no Marcela. Ô irmãos do Marcela, Deus abençoe vocês aí. Eu estou falando do querido irmão Cidu Machado. Ele havia comprado 2 Bíblias minhas e se lembrou que eu ia viajar e que ele queria me pagar aquelas 2 Bíblias. 80 cruzeiros. Quero mandar um abraço também para os irmãos da congregação Filadélfia, região do Pati. Deus abençoe meus primos, meus sobrinhos, todo o pessoal daí. Deus abençoe vocês aí, a família Meia, família do João Meia, Maurício Meia, todos os queridos daí. Inclusive eu tenho um xará aí, não é? O Joselito. Deus abençoe vocês aí, tá bom? Pois é. Aí o irmão Cidu me pagou os 80 cruzeiros. 80 com 20, 100. No dia seguinte, eu fui na rodoviária. Você acredita que a passagem de ônibus para o Rio de Janeiro era exatamente 100 cruzeiros? E só tinha uma passagem para o dia que eu queria viajar? Aí, o que eu fiz mais? Voltei para casa, cheguei na casa do Joia, do Joel, né? E falei: Joia, olha aqui, comprei a passagem. Agora eu vou para o Rio de Janeiro. Agora eu vou para o seminário.
Aí ele falou assim naquele sotaque baiano: ô Zelito, tu é besta mesmo. A igreja vai fazer uma surpresa para você e só eu, da minha parte, vou colocar 500 cruzeiros. Meu irmão, me emociono, sabe? 500 cruzeiros equivaliam a 5 passagens da Bahia para o Rio de Janeiro. Olha, no domingo, no culto de despedida, foi uma coisa fantástica, porque aquele pessoal conseguiu esconder os presentes que eles tinham colocado para mim, todo o enxoval do seminário, lençóis, toalhas de banho, toalha de rosto, pasta de dente, sabonete, olha, uma variedade. E quando foi na hora, no final do culto, eles vieram à frente trazer. Formaram uma muralha na minha frente. E a igreja deu uma oferta significativa. Eu fui me despedir de uma congregação e eles tinham mais de 250 cruzeiros. Um diácono da igreja, o querido irmão Horácio, saudoso irmão Horácio, falou assim: ô irmão Joselito, passa lá em casa que eu tenho uma coisinha para o irmão. Tinha 500 cruzeiros mais para mim. E uma outra irmã, professora do fundamental, pessoa simples, pobre, falou assim: Joselito, olha, eu tenho uma coisa lá em casa, um dinheiro lá em casa, que os meus tios, ela morava com os tios, meus tios não sabem. Eu queria te emprestar esse dinheiro, eu tenho 1000 cruzeiros. Olha, 1000 cruzeiros daria para comprar 10 passagens da Bahia para o Rio. Foi a Rosa, a querida Rosa, Deus te abençoe, viu? Espero que Deus sempre recompense você. A Dora, amiga aí de tantos tempos, né? Como compartilhamos, Doralice. A Rosa, apelido dela é Rosa, o nome dela é Rosalina. Deus te abençoe também e recompense por tudo, tá? Aí eu falei: Rosa, eu não posso aceitar esses 1000 cruzeiros por 2 motivos. Primeiro, porque eu entreguei as minhas ansiedades a Deus, eu não quero agir por conta própria mais uma vez. Aí ela falou: Joselito, eu estou falando em emprestar porque às vezes o homem é meio orgulhoso, mas Deus colocou no meu coração para te dar esse dinheiro. Meus irmãos, foi uma coisa assim extraordinária. Na terça-feira à noite, semana seguinte, só uma semana depois de toda a minha ansiedade, eu estava com os recursos para pagar o meu curso de seminário, um bom período do curso de seminário, estava com todo o meu enxoval. E aí eu entro no ônibus, me sento no ônibus, estou ouvindo, naquele tempo de toca-fita, se lembra? Então eu gravei minha mensagem de domingo, estava ouvindo assim baixinho no ônibus. Aí um senhor do meu lado falou: o senhor é evangélico? Falei: sou sim, senhor. Aí ele falou: de qual religião? Eu falei: sou batista. Ah, eu admiro muitos batistas. Eu falei: e o senhor? Ele disse: não, eu não sou, eu só gosto e admiro os batistas. Sabe, ele falou, é a primeira vez que eu estou viajando de ônibus. Meu carro quebrou, eu tinha uma urgência em São Paulo, não consegui outro meio de transporte, estou indo de ônibus para São Paulo. Sabe o que aconteceu? Ele pagou o meu almoço no caminho, até do meu almoço. Tem outros desdobramentos disso, que eu cheguei no seminário e Deus me encaminhou para uma congregação, mas essa é uma experiência para ser contada outro dia, porque a história é longa. Olha, eu ainda tenho ansiedade na minha vida. Às vezes eu me surpreendo pensando assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu não confiei? Como o Senhor já tantas vezes atuou na minha vida. Mas sempre que eu me lembro e que eu coloco isso em prática, que eu entrego as minhas ansiedades a Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Por isso eu peço para você, agora, lance sobre Deus, faça uma oração e lançando sobre Deus toda a sua ansiedade, liberte-se disso. Transfira a sua ansiedade para Ele, deixe que Ele cuide de você e você vai se surpreender, porque Deus sempre nos surpreende. Que Deus abençoe e que você possa ser livre das suas ansiedades e quando elas vierem, você saber como lidar com elas, como vencer a ansiedade, ok?